E agora nós vamos para a parte mais interessante, né? Já tem algumas perguntas que já chegaram aí pela internet. Nós vamos começar realmente o nosso papo com o biólogo, né? Eu vou começar. Antes de chegar, porque eu não sei se vai dar tempo, a primeira pergunta é a seguinte. Quando eu dava aula, né, há alguns anos atrás, a gente tinha maior dificuldade para encontrar lacraia para dar aula, para fazer uma coleção de uma escola. A gente tinha que procurar em madeireiras, era muito difícil encontrar esse animal. E de alguns tempos para cá, a gente vem encontrando esses animais em banheiros de prédios de 3º e 4º andar. Inclusive, quando a pessoa me disse que tinha encontrado uma lacraia no banheiro do apartamento dela, eu falei, não, deve ser piolho de cobra, mas ela pegou e me mostrou realmente e grande, lacraia. Então, professor Loyola, o que está acontecendo? Bom, a mudança de comportamento dessas espécies, com certeza, vem se adaptando, como várias outras, a situações que realmente não eram comuns, tá? E essa é uma das espécies que tem se adaptado, sim, tem aparecido. Agora, principalmente, essa época começa, tá? Começou a chover, esquentou, elas vão sair e vão começar a procurar alimento. Principalmente na busca de alimento, tá? Perfeito. Está chegando a pergunta aqui. Bom, Marcelo Nogueira, ele é de Matias Cardoso, do norte de Minas. Um abraço para você, Marcelo. Opa. Conterrâneo lá, exato. Norte de Minas. A pergunta, muito bacana. Com a destruição dos habitats, principalmente pela ação antrópica, como que esses vetores estão se adaptando e qual o papel dessas adaptações na disseminação das infecções? É o caso da lacraia, né? Boa pergunta. O caso da lacraia e o caso principalmente dos mosquitos, né, que a gente tem ouvido falar bastante aí. Então, assim, grande parte das espécies que ocupam ou ocupavam ambientes naturais, dos hábitats naturais, né, elas vêm se adaptando cada vez mais por falta até de alimento. Então, se você for, por exemplo, no norte de Minas, que é a região dele, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, as matas não têm mais a fonte de alimento para alguns insetos, principalmente os vetores hematófagos que viviam alimentando o sangue desses animais. E o homem mora perto desses ambientes modificados, e com o homem veio galinha, cachorro, porco e as crianças, né? Então, assim, tanto os homens quanto os animais domésticos passaram a ser fonte de sangue, de proteína para esses insetos. E aí, a adaptação de algumas espécies aos ambientes humanos e, consequentemente, ao processo de urbanização, que a gente vê muito nas leishmanioses. Bem, uma outra pergunta aqui é do Leonardo de Freitas, aqui da Grande BH, de Itabirito, Minas Gerais. Um abraço para você, tá, Leonardo? A pergunta dele é sobre os piolhos de aves, né? Columbícola columbe, além do incômodo, se eles podem transmitir alguma doença. Essa é a pergunta do nosso colega Leonardo. Bem lembrado, Leonardo. Piolho de ave, ele normalmente é do grupo dos malófagas. Eles são mastigadores. Eles não têm hábito de sugar sangue. Mas às vezes as pessoas realmente reclamam que incomoda. Incomoda, sim, porque eventualmente eles para se proteger, em algum caso, eles podem morder as pessoas e causar algum processo alérgico, além da simples passagem desses piolhos, gera processo alérgico, tanto dérmico quanto respiratório. Esse é o maior problema realmente de saúde causada por piolhos de aves. Ótimo. Bem, como é que está hoje o mercado em controle de vetoras e pragas para o biólogo? O senhor falou que ela é promissora. Quanto promissora? Eu falo assim, a cada dia que passa, né? Ontem mesmo nós tivemos reunião aqui no Conselho,
E, pelo menos, a cada mês, pelo menos 4 empresas vêm se registrando com responsável técnico biólogo. Além disso, nessa área, as prefeituras têm empregado, com o término, principalmente, dos órgãos federais de controle de endemias, e o município assumindo esse trabalho, existe espaço para o biólogo no controle de endemias nas áreas de controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. São áreas que realmente de ascensão para o biólogo. Além disso, no setor privado, as oportunidades têm surgido. O que nos preocupa muito são as condições que o próprio profissional vem se sujeitando. Profissionais que estão se registrando, por exemplo, a trabalhar 3 horas por dia, com um salário muito baixo. Então, isso nós, como conselho, não temos autonomia e capacidade de estar controlando. O que nós podemos fazer é só controlar o número. Então, o que nos preocupa é o tanto que o profissional vem se desmerecendo. Por isso, a gente tem, como conselho, também apoiado muito o trabalho do sindicato e da associação, das associações, para que a gente tenha aí fortalecimento nessa área trabalhista. Tem uma outra pergunta aqui, essa é complicada, viu? É da colega Renata Carvalho. Ela não falou de onde ela é, mas um abraço, viu, Renata? Ela tem um problema com controle de pombos, acho que ela tem uma criação de galinhas, e ela falou de uma droga chamada ornitol. Se você já ouviu falar, e por que não se usa aqui? Ela tem um sério problema de infestação na casa dela. Se não me engano, essa droga não é disponível no Brasil, né? Esse produto. Exato. Porque realmente a nossa legislação não permite. A gente desconhece o uso, para te falar a verdade, e o que a gente faz é um controle indireto, né? Com barreira física, com proteção, com uso de repelentes. Em alguns casos, existem alguns sistemas, inclusive, de campo eletromagnético, que está sendo utilizado hoje, e bem bacana. Mas, para esses casos, igual eu tenho uma assessoria que a gente dá num criador de aves lá em Poços de Caldas. Então, assim, a gente sempre está lá dando algumas sugestões para mudar algumas situações do ambiente, para diminuir a infestação e a presença desses pombos, porque realmente, principalmente em áreas de criação de aves, eles trazem muitos problemas. Zoológico é um problema sério. Outra pergunta aqui. Mas o maior problema é o custo desse controle. O custo, perfeito. A outra pergunta é, existe alguma associação mineira ou brasileira de biólogos que atuam em controle de pragas urbanas? Na verdade, a associação ela não atua em controle, mas nós temos associações no Brasil inteiro. Inclusive, Minas Gerais tem a Minasprag, que é a Associação Mineira das Empresas Controladoras de Pragas. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, e existe a Federação Brasileira das Empresas Controladoras de Pragas. É um movimento que está fortalecendo cada dia mais, e nós, inclusive, estamos pleiteando e acompanhando a votação de um projeto de lei que espelha um pouco a resolução da Anvisa, que vai regulamentar o setor de controle de vetores e pragas no Brasil. Eu vou dar um tempo do pessoal da internet agora e vou passar para a plateia, né? Quem quer fazer uma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Identifique-se, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Mércia, eu sou bióloga numa empresa de controle de pragas e eu vejo, né, que é importante a presença do biólogo nessas empresas porque nós passamos uma certa confiança para o cliente, porque os clientes geralmente têm muitas dúvidas a respeito do controle, né, e muitas vezes não é só ir lá e jogar o produto químico, né, nós temos que ir explicar, né, até mesmo alguns clientes perguntam a respeito do ciclo, né, das pragas, as principais pragas, e eu sinto, às vezes, muita dificuldade
em passar certas informações para os clientes a respeito, né, do controle ambiental mesmo, do controle estrutural, para ajudar no controle, né, de pragas, da praga que ele está tendo incidência ali. E, muitas vezes, o tipo de abordagem, né, que se utiliza, ele vai te ajudar para que o cliente siga, né, as instruções que você pediu. Então, eu gostaria de saber, professor, qual é a melhor abordagem assim, que nós, como biólogos, podemos utilizar para passar esse tipo de informações, principalmente assim, a nível populacional, para tentar, como posso dizer, para tentar passar a informação de uma forma clara, né, para a população, principalmente para pragas críticas, né, em Belo Horizonte, por exemplo, escorpião, roedores, para passar esse tipo de informação e até mesmo para as empresas privadas, se há a possibilidade de associação, de alguma parceria com órgãos públicos na ajuda dessa disseminação dessas informações, sabe? Olha, é complexo isso aí, tá? Isso que você está colocando, porque realmente seria muito importante. O que eu vou tentar objetivar na resposta é minimizar esse problema, pelo menos para um cliente, né? Se você pensar em um cliente, como que você pode tratar isso com o cliente? Como que você pode chegar para ele e apresentar, né? Como é que você pode abordar? Você vai dizer, ó, sua casa está suja, seu ambiente é um imundície e tal, você vai perder o cliente, lógico. Mas você documenta isso. Fotografa, monta relatório. Então, os relatórios a gente coloca as observações, olha, a situação aqui está essa, isso daqui favorece. Então, você vai apontar para o cliente todas as não conformidades. É como se você fizesse realmente uma avaliação, uma auditoria no cliente. Eu tenho um cliente em Belo Horizonte, por exemplo, que na área de escorpião crítico. É um cliente corporativo, que a matriz é em Alfenas, e a gente trabalha aqui também. Então, toda uma área crítica de escorpião, e ele em obra o tempo inteiro, e queria que a gente desse solução. Toda vez, então, era relatórios e relatórios com fotografia, mostrando a situação. E você convencendo que a parceria precisa existir, tanto do cliente quanto a nossa. E, em alguns casos, quando a gente precisa mobilizar o serviço público, é importante que esses relatórios também sejam apresentados. Então, isso acontece, por exemplo, quando esse mesmo cliente em Alfenas, a gente faz controle de mosquito dentro da área dele. E aí eu passo isso junto com a prefeitura. Então, a gente tem essa parceria. Então, assim, a melhor situação é que você realmente faça um relatório. Você não vai chegar agredindo, mas você vai documentar. Você vai se respaldar tecnicamente e mostrar que o trabalho está sendo feito, mas que ele tem que fazer parte dele também. Tá? Mas não é fácil. Tá? E esse relacionamento aí cabe muito ao responsável técnico e ao proprietário da empresa. Tá? Boa noite. Queria parabenizar tanto o Conselho quanto o Loyola pela palestra. Meu nome é Mariana, eu sou bióloga de uma empresa de controle de pragas aqui de Belo Horizonte. E nos últimos 5 anos, porque eu estou lá tem quase 10 anos, nos últimos anos a gente vem recebendo muitas autuações do CREA, como se nós não pudéssemos exercer a responsabilidade técnica de um serviço de controle de pragas. Então, a minha pergunta é para você, quanto para o Gladstone, como que o Conselho pode nos ajudar nisso? Porque a gente tem uma despesa, a gente teve que trocar o objeto social do nosso contrato. Tivemos que acionar advogado, tem que ficar indo no CREA levando defesa. E se 60%, 70% das empresas de controle de pragas estão registradas no CRBio, eu acho que o CRBio tinha que pensar. Eu já liguei aqui algumas vezes, acho que conversei até com o Igor, não sei se é ele que é dessa parte, e que foi me informado na época que o CRBio ainda não tinha um volume de reclamações suficientes que pudesse abordar o CREA nesse sentido. Bem,
significa que o mercado está bom, né? Porque se o CREA está de olho, isso é bom. Perfeito. Bem, essa questão da defesa do espaço profissional, é importante a gente dizer, inclusive, todos os biólogos vão receber agora na sua casa um material que foi desenvolvido pelo Conselho, pela nossa comissão de divulgação, que vai mostrar o que faz um conselho, o que faz uma associação e o que faz um sindicato. E existe até uma simbologia no material, que é o seguinte: o conselho tem uma mãozinha assim, falando que é legal, né? A associação tem um aperto de mão, ou seja, a união. E o sindicato tem essa mãozinha aqui, ó, que significa o quê? Embate, luta, defesa do espaço profissional. Essa atuação que o CREA faz, ele está no seu papel. Ele está fiscalizando a atuação do profissional, né? Só que é do profissional ligado ao sistema Confe-CREA. Então, a maior e melhor defesa que os profissionais que estão sendo passíveis de fiscalização por parte do sistema Confe-CREA, a maior defesa que eles têm é eles serem fiscalizados pelo Conselho de Biologia. A partir do momento que um fiscal chega lá, ele olha quem que é o responsável técnico, e nós temos essa informação aqui, aí sim, a própria empresa, o próprio profissional, o próprio responsável técnico que lá está, ele, ao ser abordado pela fiscalização de um outro conselho, ele já fala, olha, fui acionado, o conselho já me fiscalizou, está aqui, né? Já fui fiscalizado, eu estou bem, estou tranquilo. Óbvio, né? Sempre vai existir por parte dessa justiça uma pressão, uma coisa desse tipo, mas até para que o conselho possa te defender, antes ele tem que passar por esse viés da fiscalização, né? Agora, por quê? Porque a partir do momento que você é fiscalizado pelo seu conselho, você está bem, está, do ponto de vista legal, regulamentado, perante a sociedade, que é o papel dos conselhos. Perfeito. A partir do momento em que, se um outro conselho, depois que você passou por esse crivo do seu conselho, um outro conselho te autuou, aí, né, primeiro, se ele se aventurar a autuar, ele está de cara dando condição para uma ação judicial. Agora, fazem isso por desconhecimento, né? Isso, desconhecimento, não é deles, não. Eles sabem de tudo isso. É desconhecimento nosso. Então, né, os biólogos eles têm que aprender a sua legislação, eles têm que aprender a utilizar de forma inteligente os serviços do seu conselho. Eu estou dizendo a questão legal. Agora, a questão de ocupação do espaço, aí é a Associação Nacional, é a Associação Mineira, é a divulgação, não é? Para outros profissionais, são os eventos que a gente está fazendo aqui, divulgando e falando para todos os profissionais a área de atuação nossa, e a defesa do nosso espaço profissional, estimulando a criação de sindicatos e associações em toda a nossa jurisdição. A estratégia é essa. O grande problema quando o fiscal do CREA vai na nossa empresa, na sede, nós já passamos pela fiscalização do CR Bio, está tudo certo. O problema é quando ele aborda os nossos clientes, exigindo dos nossos clientes o serviço prestado por uma empresa registrada no CREA. Aí é que complica muito, gente. Em em 2 meses, eu atendo numa rede de supermercado também, eu recebi 6 notificações do CREA de 6 lojas exigindo o registro no CREA. Mariana, deixa eu te dar. Eu tive um problema desse também. O que acontece? Infelizmente, eu perdi esse cliente, porque o CREA esteve lá, fez a fiscalização no cliente, e o cliente estava cheio de não condicionantes, de não conformidades. E ele estabeleceu como condicionantes para liberar o alvará, que a empresa prestadora de serviços lá fosse registrada no CREA. Então, isso é má-fé. Isso aí é má-fé. Eles, infelizmente, usam de má-fé, usam dessa pressão, porque se a gente pensa assim, mas os engenheiros são muito fortes, não precisando, porque não, eles brigam por qualquer pedacinho de espaço no mercado. Qualquer. Tanto é que eles estão criando vários profissionais para entrar na área da biologia, né? Criaram os engenheiros ambientais,
né? E a gente, engenheiro de pesca, então aí estão criando e abriram porta para técnico em várias áreas. Então, assim, a briga de mercado é muito grande. Agora, eu falo para vocês, ontem mesmo nós conversamos com isso. A maior força que eles têm não é o sistema CREA-COFEA. É sindicato e associações. Eles têm várias. Eles são fortes porque eles são organizados. E nós só vamos ter força se a gente se organizar. E nós participamos juntos de uma associação, a gente sabe qual é a dificuldade de fortalecer o associativismo hoje. Então, assim, enquanto isso não for forte, a gente não tem muitas armas. Agora, a gente tem feito algumas gestões institucionais. Tem questionado, tá? Temos contribuído em algumas discussões junto com o CREA para mostrar, falar, não, o biólogo está aí. Tá? Agora, infelizmente, a gente tem algumas horas que a gente bate nisso mesmo. Mesmo porque essa atuação do CREA, ela não afeta só biólogos, afeta veterinários, afeta químicos, afeta outros profissionais. Mas aí é questão, como o Loyola disse, né, da gente conhecer a legislação, conhecer o seu sistema e acionar a gente. Né? Até para a forma de acionar, ela tem que ser muito bem feita para que seja realmente eficaz. O Conselho Regional de Biologia, nós temos 4 estados da nossa jurisdição. Né? Então, o Frederico Baeta, de Alfenas, de Minas Gerais, a Aline Barros, lá de Vargem Bonita, também em Minas Gerais, né? A Mariana Teres, lá de Goiânia, e o Felipe Musardo, lá de Brasília. Só faltou o pessoal de Tocantins. Todos eles estão assistindo o evento, estão parabenizando, né, o palestrante. E o Leonardo, ele continua perguntando, o Leonardo Freitas de Itabirito, qual que é o piso salarial dos biólogos responsáveis técnicos em empresas de controle de pragas? Você falou um pouco, mas não falou tão de forma clara para ele. Dá para trocar de carro zero todo ano? Leonardo, infelizmente não existe o piso, nem para as empresas de controle de pragas, nem para as de consultoria, nós não temos esse piso estabelecido. É importante a gente reforçar que para a gente atingir a definição de um piso salarial, de condições melhores trabalhistas, nós precisamos ter um sindicato e associação forte. São eles que vão conquistar isso daí. As indicações do Conselho de Biologia são sugestões, mas não existe nenhuma obrigatoriedade, não existe nenhuma definição legal com relação a piso salarial. E uma informação aqui para você, Leonardo, que é a seguinte, existe um projeto de lei que está em andamento lá em Brasília, eu não me recordo o número dele, mas vocês podem pesquisar, é do deputado Danley de Deus, do Rio Grande do Sul. É um projeto de lei que ele estipula o piso salarial do biólogo. Então, pesquise lá o andamento desse projeto, né, lá na Câmara. Esse projeto, hoje ele é monitorado pela assessoria parlamentar do Conselho Federal de Biologia e ele está em andamento. Nós não sabemos se vai ser uma coisa boa ou ruim, a gente não tem essa leitura, não, né? Mas é importante que vocês todos, né, tenham acesso a esse material, tenham conhecimento do texto que está nesse projeto de lei, porque as opiniões que até hoje nós ouvimos, muitas pessoas acham que é bom e alguns profissionais acham que da forma como está sendo colocado lá, talvez não seja uma coisa boa para a nossa profissão. É importante que vocês tenham acesso, conheçam, né? E, se for o caso, enviem uma sugestão lá, interagem, participem do processo. Né? Hoje, a Assembleia Legislativa permite essa interação. Então, é uma sugestão que eu dou para todos vocês. Tá? PL é 5755 de 2013. Ok, eu não tive tempo de consultar aqui. Obrigado a vocês.